Olá, futuros e futuras canadenses! Finalmente chegou o vídeo tão esperado depois de 3 meses praticamente botando vídeo da viagem. Eu vou contar pra vocês então qual foi a cidade que eu decidi morar, qual foi a cidade que eu mais gostei, qual a que eu menos gostei. Antes de eu começar a falar, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários quais são as cidades que vocês acham que eu gostei em ordem das que eu mais gostei para as que eu menos gostei, incluindo Vancouver. Então, eu moro aqui em Vancouver, eu conheço então Vancouver, aí conheci Toronto, Ottawa e Montreal. Eu quero ver a listinha de vocês e eu quero ver o que vocês constataram depois de assistir toda essa viagem, qual será que eu gostei mais e qual que eu gostei menos. Mas antes de eu começar a falar sobre a cidade, tem algumas coisas que eu quero que vocês saibam, né, sobre a minha viagem. E a primeira delas é que eu passei no máximo 3 dias em cada uma das cidades. Foram 3 dias e meio em Toronto, 2 dias mais ou menos em Ottawa e 3 dias mais ou menos em Montreal. Então eu não tenho como dizer, ai meu Deus, a melhor cidade é essa, me baseando numa experiência de 2, 3 dias que eu tive, tá? Eu posso falar as impressões que eu tive nesse curto período de tempo, mas eu não tô aqui cagando regra pra ninguém, tá? Ainda mais que eu fui como turista, não fui como moradora, então, né? Super tendenciosa aqui a minha opinião, né? Segunda coisa é que eu sou uma pessoa muito caseira, então eu pretendo ter filhos também e eu quero uma vida calma, eu não preciso de agitação. Eu fui no final da primavera, começo do verão, então o clima tava maravilhoso e eu sei que eu preciso repetir essa viagem no inverno pra ter certeza do que eu tô falando, tá? Ninguém precisa me dizer isso. Eu vou narrar também pra vocês algumas situações que aconteceram durante a viagem e eu parto do princípio que se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um também. Pode ser também que eu tenha sido sorteada por certas coisas terem acontecido comigo, mas eu sou daquelas que segue a filosofia do se aconteceu comigo era pra acontecer. Influencia aí na minha decisão. E por último, respeito é bom, todo mundo gosta. Por favor, não fiquemos de mimimi nos comentários, né? Eu tenho a minha opinião, estou dando a minha opinião baseado, já falei, nos meus 3 dias e nos lugares que eu frequentei, nas coisas que eu fiz, nas pessoas que eu conheci. E é isso aí, vamos embora. Então vamos lá, vamos começar pelas partes positivas da cidade de Toronto, que foi por onde começou a nossa viagem, que foi do dia 10 ao dia 13 de junho. Bom, eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de prédios e eu gosto de ver verde, então na hora que eu vi que Toronto tem um monte de prédio e é verde pra burro, eu achei aquilo incrível, porque eu tinha na minha cabeça que Toronto era uma cidade muito de concreto, muito cinza, talvez, eu não sei lá por que eu achei isso. Acho que porque as pessoas constantemente comparam com São Paulo, mas Toronto é uma cidade muito verde e os dias que eu tava lá, exceto por um dia, tava sol o tempo todo, aquele céu azul, aquele verde, aquele concreto, coisa mais linda. Claro que o sol também ajudou muito, né, na minha decisão, afinal de contas, né, a pessoa tá querendo sair daqui de Vancouver também pela falta de sol, então ver que tava fazendo um calor insuportável com 23 graus foi uma coisa assim, uma sensação linda e desesperador ao mesmo tempo, porque com 23 graus no Rio de Janeiro eu estaria de casaco, então morrer de calor, quase derreter com 23 graus foi tenso. Como Toronto foi a primeira cidade do meu tour, foi assim, a primeira cidade em que eu tive o choque de como é diferente do que eu entendia por Canadá, né? E por quê? Porque eu vi pessoas de todos os cantos mesmo quando eu tava lá, e eu vi muitos negros também, que aqui, apesar de ter, sim, negros, não se compara a quantidade de negros que tem no leste canadense, assim. Foi um momento em que eu olhei e falei, nossa, realmente, não se resume só a chinês e indiano, também tem pessoas de outros lugares, sabe? E por que foi um choque pra mim? Porque foi justamente isso, né? Eu botei na minha cabeça que o Canadá era a imagem dessa bolha que a gente tem aqui de Vancouver, e não tem nada a ver. Em Toronto você vai encontrar pessoas de todas as cores, tipos, olhos, bocas, cabelos, e aqui você vai encontrar muito oriental. É isso aí. Uma outra coisa que eu gostei bastante em Toronto é o acesso à comida brasileira. Sim, eu estou saindo do Brasil para não voltar para o Brasil, mas a gente não tem como. A comida brasileira continua sendo a melhor comida do mundo. Não tem o que dizer. E ter acesso a essa comida, ó, maravilhoso. O sushi é muito bom. E é bem pequenininho comparado com o de Vancouver, ele é mais parecido com o sushi do Brasil. A malha metroviária deles é muito grande, né? Aqui eu acho que é bem menor, né? Até porque a gente só tem acho que 2, 3 linhas, sei lá quantas são. Mas lá tem muitas linhas, tem 4 linhas, nossa, hein? Mas eles têm um VLT, que eu acho que eles chamam de streetcar, eu não sei muito bem o nome dos negócios. E tem o ônibus.
Eu achei esse VLT deles bonitão. Eu não me lembro de ter andado de ônibus, mas a gente andou bastante de metrô. Conversando com as pessoas que moravam lá, os brasileiros, no caso, né, eu não ouvi muitas reclamações de Toronto, nem do inverno, né, o que é uma coisa que eu não esperava, né. A gente só ouve reclamação mesmo das pessoas fedorentas, mas isso aí eu percebi, gente, é no Canadá inteirinho. Acho que em Toronto a gente tem acesso a de tudo um pouco, de fato, né? Você vai ter mercados e culinárias e diversas coisas diferentes, então vai agradar todo mundo. Então quem tiver com vontade de variar um dia com relação a qualquer coisa, Toronto provavelmente vai ter a oportunidade de te ajudar a variar. Agora vamos ao lado negativo. Bom, a coisa que eu mais odiei em Toronto é o metrô. Isso é difícil de falar porque eu vou parecer uma doida falando isso. Não tem sinal de 3G no metrô. Pelo menos não o meu 3G. O sinal de Wi-Fi foi uma droga. Ai, Kit, pra que você precisa de internet o tempo todo? Porque eu trabalho com internet, gente, e porque eu fico entediada dentro do metrô. Eu achei o metrô lento, eu comentei isso em outro vídeo também. Eu sei que ele tem uma malha enorme, mas eu achei ele devagar comparado com outros metrôs nos quais eu estive, inclusive de Montreal. As pessoas, quando tinham alguma coisa para reclamar, era desse TTC que quebra toda hora, que tem delay toda hora. A gente, quando tava lá, uma das linhas estava em manutenção. Então, é a vida, não gosto do TTC. Não gostei do metrô. Não sei se o TTC é tudo ou é só metrô. Para complementar o negócio do metrô, as estações são escondidas. Também não gostei. No meu último vídeo em Toronto, eu comecei o vídeo dizendo que eu acordei assustada por causa do vento, que eu achei que estava a janela aberta e não estava aberta, e parecia um furacão que estava acontecendo do lado de fora e era o vento. Então eu acho que se foi uma coisa tão assustadora assim no verão, imagina esse vento no inverno. O pessoal falou que isso é uma amostra grátis do inverno, né? Que é um vento cortante assim. Sinistro. Tem um ponto neutro aqui, porque eu acho que, assim, não me afeta em nada, né? Mas eu achei uma coisa curiosa pra contar pra vocês. Eu não sei se vocês viram o meu primeiro vídeo em Toronto, onde eu falei que eu vi um cartaz com 3 caras se agarrando. Eu não sei exatamente sobre o que era o cartaz, porque eu fiquei tão chocada que eu falei, meu Deus, tem um cartaz com 3 caras se agarrando dentro do metrô. E aí eu fiquei pensando, cá com os meus botões, como é que a família tradicional brasileira ia lidar com ver esse tipo de coisa assim no metrô, sabe? Eu acho que a família tradicional brasileira ia ficar meio doida, viu? Eu acho essa liberdade e esse respeito ótimos, mas tem um povo que não ia gostar, não. E uma coisa que aconteceu em Toronto, logo no primeiro dia que a gente chegou, a gente ainda tava meio virado, porque o voo foi de noite, né? A gente foi numa festinha de brasileiros, num condomínio, e a gente chegou, sentou, colocou as nossas comidas e tal, e de repente apareceu um grupo de pessoas ligando o som alto, fumando maconha, fumando narguilé, fumando cigarro e fazendo fuzuê lá. Foi, assim, muito esquisito, porque eu nunca vi isso aqui. Claro, faz muito tempo que eu não vou no Brasil, mas isso é bem comum no Brasil. Não eram brasileiras, antes que vocês comecem a dizer é coisa de brasileiro, não eram brasileiras. A gente teve que ligar pra mulher que era a porteira lá, a zeladora, não sei como é que é o nome, pra, né, chegar pra lá neles, deram, e aí eles abaixaram um pouco o som, mas, bom, de qualquer maneira. Depois de um tempo, entraram uns 10 marmanjos dentro do banheiro. E aí a gente começou a ficar meio assim, do tipo, nossa, o que foi isso? O que eles estão fazendo no banheiro? O primeiro que saiu do banheiro saiu tão drogado que tropeçou e bateu a cabeça na parede. E aí todos nós levantamos imediatamente apavorados com medo de dar alguma treta lá, juntamos nossas coisas e fomos embora. Isso foi muito esquisito, assim, porque é um episódio que realmente eu nunca vi em Vancouver. Foi muito, muito estranho, depois de tanto tempo, presenciar uma cena dessas, né? E logo no meu primeiro dia em Toronto, assim. Mas bem, bola pra frente, é isso aí. Fizemos a nossa viagem por Toronto e foi ótima. E aí, em seguida, nós fomos para Ottawa. Do dia 13 ao dia 15 de junho, nós passamos em Ottawa. E eu gostei bastante de lá, vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro ponto é que a cidade é uma gracinha, gente, dá vontade de pegar e colocar no bolso e levar pra casa a cidade. A cidade em extensão é gigantesca,
Nossa, ela é muito, muito, muito maior do que Vancouver, assim, sei lá, umas 10 vezes maior do que Vancouver. Até porque Vancouver é uma cidade bem ovo, né? Mas o centro, eu acho, dela é bem pequenininho. Então, eu acho que eu não sei exatamente o que acontece. Se o povo planta coisa lá, se tem indústria, não sei o que é. Por que essa cidade é tão grande? Ela é bem espalhada. Eu achei que ela era uma cidade, assim, mais pra família, sabe? A cidade de Ottawa é bilíngue. Eu achei ela tão bilíngue quanto Montreal, então todo mundo que vinha conversar com a gente vinha ou em francês ou em inglês. Todos os sinais são em inglês e francês, né? É uma coisa interessante para quem quer ter filhos também que falem as duas línguas. Eu achei aquele centro da cidade bem gracinha também, eu não sei se vocês viram o vídeo, eu vou deixar aqui no card. Também tava um dia de sol lindo, maravilhoso, né? Então, como falar mal de algum lugar quando tá fazendo sol, não tem como. As pessoas de Ottawa foram educadíssimas, eu acho que de todos os lugares em que eu estive aqui no Canadá, que foram poucos, né? Não foram muitos, Ottawa teve as pessoas mais educadas. Teve uma hora que eu até virei pra Priscila, que tava, né, de guia da gente, eu falei, as pessoas são sempre educadas assim? Perguntei, me referindo também a um garçom lá que veio atender a gente no restaurante. Ela falou assim, eu falei, nossa, esse cara vai ganhar 20% de tip muito fácil, muito fácil. As pessoas são muito educadas. A gente tem essa ideia de que todo mundo no Canadá é muito educado, não é muito bem assim, mas Ottawa, assim, foi sinistro. E é engraçado que todo mundo em Ottawa, quando tava fazendo a propaganda de Ottawa, falava assim, não, porque Ottawa tem o melhor dos dois mundos. Você cansou de Ottawa? Pega 2 horas de transporte e vai para Montreal. Pega 5 horas de transporte e vai para Toronto. Também quer ir para os Estados Unidos? Desce, tem Estados Unidos ali embaixo. Então é muito engraçada a propaganda que eles fazem de Ottawa, por conta da localização estratégica da cidade. E também tem, claro, eu esqueci de falar, pra cima também tem Gatineau, né, que já é na província do Quebec. Pontos negativos de Ottawa. Hoje, o meio de transporte de Ottawa é o ônibus. Em 2018, não sei em que mês de 2018, eles vão inaugurar aí o VLT em Ottawa. Eu fiquei com a impressão de que hoje, para se morar em Ottawa, em família, era necessário ter um carro. E o Thiago tem pavor, pânico da ideia de precisar de um carro para alguma coisa. Então eu acho que esse VLT vai se fazer muito necessário, realmente. E como eu disse antes também, Ottawa é uma cidade que eu entendo como uma cidade mais para famílias. Então, se você quer uma vida noturna, você quer agitação, você quer, né, uma vida cultural, eu não sei se é o melhor lugar pra você, não. Eu não tenho mais muitos pontos negativos, porque eu passei muito pouco tempo lá. Então, acho que tá bom. Agora vamos para Montreal. Bom, Montreal é uma cidade velha, mas com uma população, eu achei, bem jovem, sabe? Com um astral bem jovem. Tem bastante vida noturna, tem bastante restaurante, tem bastante vida cultural, gente fazendo exercício. Aliás, foi o lugar onde eu mais vi as pessoas andando de bicicleta pra cima e pra baixo, né? Como transporte mesmo. E o que eu achei bem legal. A arquitetura de Montreal ela é bem característica, né? Me disseram que cada bairro tem uma carinha diferente, né? A arquitetura é diferente. Eu achei mais ou menos a mesma coisa, porque, né? Tudo tijolinho. É tijolinho pra cima, tijolinho pra baixo. E aqueles prédiozinhos baixinhos. Bom, mas o povo que mora lá há mais tempo que disse que o negócio é diferente, né? Então eu tenho que concordar. Mas eu não vi essa arquitetura em nenhum outro lugar do Canadá, né? Eu amei o transporte público de Montreal. Eu amei o transporte público. Assim, por mais que a porta do metrô abrisse antes do metrô parar, por mais que o metrô pudesse ser velho, por mais que eu tenha quase sentado numa poça de vômito, por mais que ele tivesse sujo, ele é muito rápido e a internet pega nele, então pra mim tá bom. Quando eu falei isso pros moradores de Montreal, eles falaram, não, mas a linha sempre quebra, mais isso, mais aquilo, os motoristas de ônibus são suicidas, não sei o quê, eles não esperam você sentar pra fazer com o ônibus. Bom, eu gostei, tá? É a minha opinião. Uma coisa muito interessante de Montreal é que eu achei que as pessoas mostram mais afeto em público. Eu vi não somente casais heterossexuais, mas casais homossexuais. Foi muito interessante ver isso, porque eu não vi isso em nenhum outro lugar do Canadá. Eu achei que foi uma coisa meio Brasil, sabe? Como turista, foi muito, muito, muito fácil me virar só em inglês. Sem nada de francês, porque, né, por mais que eu tenha feito aí as aulinhas no iTalk, eu acho que não
foi suficiente para falar assim, eu me comunico em francês, né? Eu tento. Mas foi realmente muito fácil, eu gostei muito dessa possibilidade de escolher a língua que eu ia falar. Então, às vezes, eu estava no restaurante com uns amigos que só falavam francês, e aí eu falava com o garçom em inglês, e aí os amigos falavam em francês, e todo mundo saía bem servido, né? Todo mundo conseguiu se comunicar, era ótimo. Eu achei que, comparado com outras cidades em que eu estive, tinha menos grupos étnicos, assim. Eu achei que era tudo realmente muito misturado e tinha uma cara maior de Brasil, assim. Tive essa impressão. E agora, por último, o lado negativo de Montreal. E nessa parte eu gostaria que você que tá querendo ir para Montreal, que sonha todo dia com Montreal, ou que mora em Montreal e ama a cidade, que você me ouvisse sem julgamentos, porque o que aconteceu comigo nos primeiros 5 minutos em Montreal foi uma coisa muito esquisita. Eu não sei explicar direito por quê, tá? Assim que eu cheguei em Montreal, assim que eu saí da rodoviária, nos primeiros 5 minutos, eu tive a certeza absoluta que eu nunca mais ia querer voltar lá. Foi muito estranho, me deu uma agonia muito grande. Eu falei pro Thiago, a gente precisa voltar pra Ottawa correndo, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí, quando eu vi que não ia ser possível ir para Ottawa, eu comecei a falar, eu quero voltar para Vancouver, quero voltar para Vancouver. Foi muito estranho, gente. Eu não sei realmente, eu não sei se foi a vibe da cidade, eu não sei se era uma coisa minha. Bom, uma coisa minha com certeza foi, mas eu me senti muito desconfortável em Montreal. E é difícil falar isso porque, apesar de eu ter gostado de algumas coisas em Montreal e de ter adorado as pessoas que eu conheci lá, né, amigos que, nossa, eu tava esperando muito tempo para conhecer, eu não gostei da cidade. E eu fiquei lutando com isso e tentando gostar da cidade nos dias seguintes, né, foram mais 3 dias em Montreal. E eu não consegui, e na hora que eu fui embora eu dei graças a Deus, porque eu voltei pra casa. A parte mais esquisita disso tudo é que a gente chegou justamente no centro, que é a parte que tem os prédios, e que eu adoro prédios, e o dia tava lindo, o sol, e o céu azul, sabe? Então, eu não sei realmente explicar o que foi que aconteceu, porque eu tive tanta repulsa com Montreal. Andando mais um pouco e passando os dias, eu fui vendo que Montreal é uma cidade muito suja. Eu achava que Vancouver era uma cidade suja, Montreal consegue ser mais suja do que Vancouver. Mais suja que qualquer cidade que eu tenha turistado aqui. Também é uma cidade que fede mais do que Vancouver. E mais do que qualquer lugar também, porque não somente fede muito a maconha, como fede muito a cigarro, e fede a xixi, e tem muito mais mendigo também do que aqui em Vancouver. O metrô, quando eu entrei, estava sujo, o ônibus estava sujo. Eu não sei se foi muito azar da minha parte, né? Eu também já peguei o metrô aqui várias vezes imundo. Como eu falei, teve um dia que foi o primeiro dia, inclusive, eu perdi uma lente e eu quase sem querer sentei em uma poça de vômito porque alguém vomitou dentro do metrô em cima dos bancos e eu quase sentei ali. E eu sem uma lente não enxerguei nada, imagina só o estrago, né? E meu marido, que estava com os 2 olhos bons, não me falou nada, mas tudo bem. As ruas da cidade são bem esburacadas. É isso. Então, vamos lá. De qual cidade eu gostei mais? Quem será que acertou aí a listinha das 4 cidades? Então vamos lá. Eu gostei mais de Ottawa, em segundo lugar foi Toronto, em terceiro lugar Vancouver e em quarto lugar Montreal. Se você acertou, comenta aqui embaixo e eu vou explicar para vocês então também quais foram as decisões que a gente tomou, se a gente vai mudar realmente para Ottawa, se não vai. Vamos lá. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa de agito, eu sou uma pessoa que fica em casa vendo Netflix, então não me importa que a cidade que eu vá morar não tenha uma vida cultural né? Eu não sou de fazer festa. E aí ficou aquela coisa de que eu queria ir para Ottawa, o Thiago não gostou de Ottawa, nós dois gostamos de Toronto, mas Toronto tem um custo de vida muito alto. E a gente também, um dos motivos pra gente estar saindo aqui de Vancouver é o custo de vida alto. É difícil falar que a cidade do meu coração é uma cidade em que eu passei, sei lá, nem 48 horas, né, que foi Ottawa, mas eu realmente gostei muito de Ottawa. A falta do metrô é complicado, né, pra quem tá acostumado com o metrô. Não que haja algum problema em pegar um ônibus sempre que precisar, mas eu acho que o Thiago também não tá afim de ficar pegando ônibus o tempo todo e também não tá afim de ter carro, então aí ele arrumou um problema pra mim.
E bem, então o que foi acordado com o Thiago foi o seguinte: caso ele consiga trabalhar remotamente para a empresa que ele está agora, a gente vai para Ottawa, passa um ano em Ottawa, vê se a gente vai gostar de Ottawa ou não. E se a gente não gostar, a gente vai para Toronto ou arredores. Caso ele não consiga manter o emprego dele e trabalhar remotamente, a gente provavelmente vai para Toronto ou arredores e começar a nossa vida lá. Mas quando você vai, Kit? Então, eu tenho que terminar meu college, né? Eu tenho que terminar o college. Ainda não sei se vou no meio do ano que vem, quando eu terminar o college, ou no meio do ano que vem, né, daqui a 2 anos, porque eu ainda tenho a prova da minha licença, que é em outubro e em janeiro. Outubro do ano que vem e janeiro do ano que vem. Então, eu não sei se eu faço a prova aqui, eu faço lá, tudo depende do trabalho do Thiago, né? Se fosse por mim, eu estava indo embora agora, mas eu não posso fazer isso. Antes de eu ir embora de vez, eu quero muito conhecer Calgary, Edmonton, eu vou conhecer, se tudo der certo, esse ano ainda, Winnipeg. Eu queria muito conhecer as províncias do Atlântico. Eu não quero ficar presa, né, em ter que ir para as cidades que eu já fui. Eu quero poder conhecer o Canadá todo e até achar o lugarzinho que eu e o Thiago concordamos em morar. Acho que é isso. Então, se você concorda, discorda, tem alguma observação a fazer com relação a essas cidades ou até outras cidades que você tenha visitado, que você tenha morado, comenta aqui embaixo, né? Vamos somar conhecimento, vamos contar as nossas experiências e acho que é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo caso você tenha gostado ou queira, né, contar. Kit disse isso sobre Montreal, meu Deus, que horror! Manda pro seu amigo. Como eu falei, eu não tô aqui para cagar regra para ninguém, né? Foi uma experiência muito curta que eu tive em todas essas cidades. Tudo pode mudar, né? E é isso. Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.